No programa Hora Extra desta semana, você confere os seguintes destaques. Mercado de trabalho passa a valorizar profissionais experientes. Após reforma, tempo usado para a troca de roupa não contará como trabalhado. E no bloco de entrevistas, o auditor fiscal do trabalho, Rogério Araújo, fala sobre os desafios do combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil. Aguardamos você! Está começando mais um programa Hora Extra e nesta edição você confere as seguintes notícias. Mercado de trabalho passa a valorizar profissionais experientes. Eles têm mais habilidade para lidar com as dificuldades em época de crise. Após reforma, tempo usado para a troca de roupa não contará como trabalhado. E no bloco de entrevistas, o auditor fiscal do trabalho, Rogério Araújo, fala sobre os desafios do combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil. Hora Extra está começando agora. Paciência, resiliência, maturidade e conhecimento adquirido ao longo da carreira podem ser diferenciais decisivos para quem busca uma vaga no mercado de trabalho. As empresas também têm apostado nos mais experientes. Com 61 anos de idade e quase 40 de profissão, essa jornalista é daquelas que não pensa em parar de trabalhar. A estante cheia de livros mostra a vontade de aprender sempre mais para escrever boas reportagens. Mesmo depois de aposentada, Malu preferiu continuar na ativa. Ela conta que deu uma pausa na carreira por 2 anos e morou um tempo nos Estados Unidos. Ao regressar do exterior, logo veio o convite: voltar a ser repórter na empresa de comunicação onde atuava antes de viajar. O que eles alegaram é que eu sou uma pessoa experiente na área, né? Tenho texto e também tenho fontes. Experiência profissional e disposição Malu tem de sobra. Com tantos anos de estrada, adivinha com quem os colegas mais jovens gostam de tirar dúvidas. Os meninos hoje saem da universidade, eles são muito digitais, eles conhecem muito de tecnologia, sabem como postar coisas na internet, usar bem as redes sociais. Agora, tem um problema sério, que é a questão da leitura. Eles hoje não fazem leitura efetivamente, né? Livros, tudo. Com isso não formam textos adequados, né? Não fazem textos formando uma opinião correta, e tudo isso eu acho que implica. Claro que eu não estou falando de todo mundo, existem bons profissionais que acabaram de sair da escola. Em tempos de discussão sobre reforma da Previdência e aposentadoria, uma coisa é certa: o brasileiro está trabalhando por mais tempo. Segundo dados da Relação Anual de Informações Sociais, o número de pessoas com idade entre 50 e 64 anos no mercado formal de trabalho cresceu quase 30% entre 2010 e 2015. A quantidade de trabalhadores com mais de 65 anos também aumentou, quase 60%. E o setor que mais contrata é o de serviços, seguido pela indústria e o comércio. Para essa especialista em gestão de carreira, as estatísticas são resultado do aumento da expectativa de vida do brasileiro, que hoje é de 75 anos. Ela também observa que o preconceito com os profissionais mais velhos já não tem muito espaço nas empresas. As empresas elas buscam recursos, sejam recursos materiais ou recursos humanos, que possam aumentar o seu desempenho, para que ela ganhe, na regra aí da competitividade, ela possa conquistar mais clientes e ter um lucro maior. E como diz o ditado, nunca é tarde para recomeçar, o primeiro passo para quem quer iniciar uma carreira ou se manter no mercado de trabalho após os 50 anos é acreditar em si mesmo. Sabe qual a maior dificuldade para as pessoas com mais de 50 anos? Elas mesmas. Eu tive uma experiência recentemente que a gente tinha uma profissional participando dos processos seletivos, ela nem tinha 50, ela tinha em torno de 40, e por questões de ter casado e saído do mercado formal para cuidar de filho, etc., ela estava voltando para o mercado, só que com não tanta experiência. Então, a experiência dela com 40 era similar à experiência de quem estava chegando aí com os 25. Sabe o que ela me disse? Ela mandou no WhatsApp uma mensagem para a gente não chamar mais ela para fazer o processo seletivo onde tivesse pessoas novas.
Então, se você que é mais experiente, que tem mais de 50, mais de 60, partir do pressuposto que você está velho, esse é o maior pecado. Então, primeiro, a minha dica é, saiba o quão produtivo você é. É o famoso, analise com você quanta lenha você tem para queimar no mercado de trabalho. Malu sabe que tem potencial e pode contribuir mais com o jornalismo goiano. O amor pela profissão ultrapassa qualquer dificuldade. Fiquei muito entediada o tempo que eu não trabalhei, né? Às vezes eu fazia alguma coisa dentro de casa e é absolutamente entediante. Eu acho que trabalhar é muito bom, sabe, em todos os aspectos, porque você mantém a sua mente ativa, você mantém as relações interpessoais, né? Você tem uma dinâmica que é muito diferente do que você está em casa. Lógico, eu aproveitei muito esse período, eu li muito, eu vi muitos filmes, vi muitas séries, né? Mas, assim, não tem nada que cubra isso. Nova lei permite que o empregador defina a roupa no trabalho. Além disso, os minutos que o empregado gasta para colocar o uniforme serão descontados da sua jornada. Nessa academia, a camiseta padrão dos funcionários divulga o nome da empresa, além da logomarca da loja de suplementos que patrocina o uniforme. Até pouco tempo atrás, o trabalhador poderia reivindicar indenização na justiça pelo uso do corpo para propaganda. Por incrível que pareça, a discussão já rendeu muitos processos sobre direito de imagem. Mas com a reforma trabalhista, que entrou em vigor no final do ano passado, isso não é mais possível. A lei era omissa em relação à possibilidade de inclusão de logomarcas de empresas parceiras no uniforme do empregado. E hoje, né, essa lei 13.467 de 2017 regulamentou esse assunto tão polêmico que chegou aí para os tribunais superiores. Com a regulamentação, ficou claro na lei que cabe ao empregador determinar o tipo de vestimenta do empregado no ambiente de trabalho, desde que não haja abusos e nem exposição ao ridículo. A inclusão desse novo artigo na CLT deixou claro que cabe ao empregador regulamentar a vestimenta do empregado. Mas é claro que existem algumas exceções, né? O empregado ele pode sim escolher o corte de cabelo, mas suponhamos que ele trabalhe numa indústria de alimentos. De repente, no setor onde ele trabalha, ele não pode utilizar barba, o cabelo tem que estar curto. Então, vai depender muito da função que ele exerce dentro da empresa. Se a atividade que ele exerce exige que ele retire a barba ou corte o cabelo, aí ele vai ter que se adequar ao que a empresa exige. A nova lei trabalhista também traz mudanças sobre jornadas de trabalho, que antes era definida de acordo com a quantidade de horas que o funcionário passava dentro da empresa, independente do que estivesse fazendo. Agora a situação é outra. Por exemplo, o tempo que o empregado gasta para colocar o uniforme, tomar um banho, fazer um lanche ou outra atividade pessoal, não vai ser mais contabilizado como hora trabalhada. Se for obrigatório fazer a troca de uniforme dentro da empresa, então o tempo gasto deve ser contado como horas de trabalho. As idas ao banheiro também não serão descontadas da jornada. Nessa academia, o dono explica que prefere ser flexível. A gente é bastante flexível nesse ponto, a gente não desconta horário de ir no banheiro, de fazer os lanches, troca de roupa. Às vezes as meninas têm que retocar a maquiagem, não é descontado. É considerado normal como horário de trabalho normal. Para essa recepcionista, as novidades na legislação não mudam muito na sua rotina de trabalho. Eu concordo em partes com essas mudanças, né? É igual a questão da contabilização das horas trabalhadas, né? A gente tem um horário que a gente realmente, eu acho que cabe ao funcionário chegar antes, né? Do seu horário para se programar para começar a trabalhar. Isso realmente eu acho que isso é uma obrigação do funcionário. Agora, porém, a questão do horário de lanche, por exemplo. Horário de lanche ou qualquer uma outra necessidade própria mesmo do funcionário durante o seu expediente de trabalho, aí eu acho que já é um pouco mais de exagero. Eu acho que isso realmente ele tem que ser contabilizado nas horas trabalhadas. Claro, o funcionário sempre respeitando, né, os limites e o tempo realmente que é feito, que é dado, né, para essas questões. Esse advogado vê com bons olhos a reforma trabalhista e acredita que a lei vai contribuir para aumentar a produtividade nas empresas. Hoje a empresa não precisa mais computar na jornada de trabalho as atividades de descanso, interação com colegas, lanche e até mesmo higiene pessoal. Assim, eu acredito que o empregador ele consegue
monitorar melhor o lapso temporal que o trabalhador efetivamente trabalha, né? No próximo bloco, o auditor fiscal do trabalho, Rogério Araújo, fala sobre os desafios do combate ao trabalho análogo à escravidão no Brasil. Voltamos em instantes. No ano em que se comemora 130 anos da Lei Áurea, que aboliu a escravidão no Brasil, o crime ainda é recorrente no país, ainda que a prática tenha se aprimorado na forma. De acordo com o Observatório Digital do Trabalho Escravo, iniciativa do Ministério Público do Trabalho em parceria com a Organização Internacional do Trabalho, entre 2003 e 2017, 43.428 pessoas foram resgatadas em situações análogas à escravidão. Algumas delas, mesmo em liberdade, voltaram a ser escravizadas para trabalhar. E para falar sobre os desafios no combate ao crime, nós conversamos agora com o auditor fiscal do trabalho, Rogério Araújo. Seja bem-vindo à Hora Extra, Rogério. Obrigado, Fabíola. É um prazer estar aqui hoje. Rogério, depois da polêmica sobre o conceito do trabalho escravo em 2017, o Ministério do Trabalho e Emprego publicou este ano uma instrução normativa em que prevê uma dezena de situações que podem caracterizar o trabalho escravo. Essa nova portaria vai ajudar o trabalho do auditor fiscal durante as fiscalizações? Essa portaria veio para corrigir um erro que aconteceu na publicação de uma portaria ano passado, que limitava a atuação e a caracterização do trabalho escravo no Brasil. Então, essa instrução normativa, na verdade, ela veio para manter aquilo que já era feito desde 1995 e ampliar os conceitos do que se caracteriza como trabalho análogo à escravidão. E a escravidão moderna vai além da coerção física? O que seria um conceito básico para a escravidão? O conceito de escravidão, ele vai além dessa coerção física, porque a gente tem várias situações que também caracterizam a escravidão contemporânea. No caso, a gente tem jornadas exaustivas, condições degradantes e a retenção de documentos e retenção do trabalhador no local de trabalho. Aí, no caso, seria a servidão por dívida. Essa instrução normativa, ela veio especificar claramente cada um desses critérios. Até essa expressão hoje, escravidão moderna, a gente não considera ela muito correta, porque o moderno traz uma ideia de coisa atual, de uma coisa que é boa e, na verdade, a escravidão não tem nada de bom. Então, nós utilizamos a expressão escravidão contemporânea, porque é aquela que acontece nos dias de hoje, mas não tem nada de moderno nisso. Rogério, os empresários reclamam que não foram consultados, né, por ocasião da edição dessa nova portaria e que há muita subjetividade sobre o que pode ser enquadrado como trabalho escravo. Isso procede? Isso não procede porque o conceito já está definido no Código Penal, no artigo 149. Esse conceito não foi alterado. O que a instrução normativa fez foi unicamente especificar qual seria cada condição daquela descrita no Código Penal. Na verdade, então, ela trouxe muito mais clareza nos conceitos, muito mais objetividade nesses conceitos, e isso faz com que todos os envolvidos estejam saibam mais facilmente o que é um trabalho escravo contemporâneo. Uma portaria, no caso, ela pode ser mudada facilmente, né? O melhor seria que fosse regulamentado esse conceito por lei? O Código Penal, né, como ele traz já no artigo 149 os conceitos, né, quais são os crimes tipificados para essa escravidão, né, o trabalho análogo à escravidão, a portaria, na verdade, ela só vem para determinar como a auditoria tem que atuar naquelas situações, os procedimentos administrativos que devem ser feitos para que isso possa ser configurado como trabalho escravo. E sobre a atuação dos auditores fiscais em Goiás. Nós vamos agora mostrar um rápido vídeo, né, do que vocês fizeram ano passado. O fim da escravidão não rendeu homens livres. Eles passaram a ter em comum a pobreza extrema e o estado de necessidade contínuo.
A estimativa da Organização Internacional do Trabalho é de que existam atualmente no mundo quase 21 milhões de pessoas vítimas de trabalho forçado. Para a América Latina, a estimativa é de 1.800.000 vítimas. Em 2017, 41 trabalhadores submetidos a condições análogas à de escravo foram resgatados em Goiás em 2 obras financiadas pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal, em Guapó e em Aparecida de Goiânia. Em Guapó, os trabalhadores que foram recrutados em cidades do entorno de Goiânia estavam alojados em condições precárias em 5 barracos, alguns sem água e energia elétrica. Eles dormiam no chão, sobre pedaços de espumas velhas, e a maioria estava sem carteira assinada. Com os salários atrasados e para não passar fome, os operários relataram que pediam mochibas nos açougues, cestas básicas nas igrejas e comida aos vizinhos. Alguns obreiros estavam sendo submetidos a jornadas exaustivas, chegando a trabalhar por até 14 horas, além de contarem com mínimas medidas de proteção coletiva e individual. Essas operações que foram realizadas no ano passado foi por meio de denúncia que vocês chegaram até essas obras do programa Minha Casa e Minha Vida? A maioria foram por meio de denúncias, né? E algumas, inclusive, surgiram de outras fiscalizações que foram constatadas essas condições degradantes e a equipe foi fiscalizar essas outras obras e encontrou a mesma situação. Isso para mostrar que hoje essa escravidão contemporânea, ela não está só no campo mais, como já foi antigamente. Hoje ela encontra na cidade também, bem próximo a gente, né? Então, isso é muito alarmante. Qual que é o trabalho que vocês fazem após a fiscalização com esses trabalhadores? Ou seja, qual foi o destino desses trabalhadores que foram encontrados em situações análogas à escravidão? Esses trabalhadores eles têm que ter o contrato encerrado, o empregador deve pagar todas as verbas da rescisão do contrato. Além disso, é emitido o seguro-desemprego para o resgatado e ele deve retornar ao local de origem quando não é daquela região, né? O empregador tem que garantir também esse retorno ao local de origem. E a partir daí são encaminhados os relatórios para o Ministério Público do Trabalho e o Ministério Público Federal para as devidas providências e ações judiciais. Ok, Rogério, nós vamos para um rápido intervalo agora. O Hora Extra conversa hoje com o auditor fiscal do trabalho, Rogério Araújo, sobre os desafios no combate ao trabalho escravo. Não saia daí. Salário líquido ou bruto? Todo mundo tem essa dúvida. Para saber calcular o salário líquido, deve-se considerar, no ato da assinatura do contrato, todos os benefícios e descontos que ocorrerão no salário, especialmente os previdenciários. O Hora Extra está de volta. Hoje conversamos com o auditor fiscal do trabalho, Rogério Araújo, que fala sobre os desafios no combate ao trabalho escravo. Rogério, quando vocês realizam essas operações, a empresa é automaticamente incluída na lista suja? Essa lista existe mesmo? Existe, a lista exige, mas a empresa tem todo um prazo de recurso administrativo que tem que ser cumprido e a partir daí, quando é caracterizado após os recursos que essa condição era análoga à escravidão, essa condição de trabalho, aí sim ela passa a fazer parte, constar do cadastro da lista suja. Essa lista é publicada no site do Ministério do Trabalho? Essa lista é publicada primeiramente no Ministério do Trabalho e aí depois é replicada em outros órgãos. E essa lista ela é para ser divulgada de 6 em 6 meses. E o empresário que está na lista suja, para ele sair dessa lista, o que ele tem que fazer? Primeiro, não reincidir na prática desse crime e depois aguardar o prazo de 2 anos. Ele fica nessa lista por 2 anos e não reincidindo e pagando todas as verbas, né, toda a condenação pela exploração de trabalho análogo à escravidão, aí sim ele pode ser retirado da lista. A questão da reincidência de trabalhadores que voltam, né, para as mesmas condições precárias de trabalho é o maior desafio para vocês? Esse é um grande desafio, né, porque a pobreza faz com que o trabalhador reincida, né, no ambiente degradado, explorado,
E também é muito importante, né, que os empregadores se conscientizem de não usar essa mão de obra, não explorar essa mão de obra a ponto de tirar a dignidade total do trabalhador. Tá, o ano passado, em 2017, foram feitas poucas operações. Isso se deveu a quê? Primeiro, se deveu ao corte de recursos, né? Na inspeção do trabalho, o corte foi de 70% das verbas e as equipes foram diminuídas em razão disso. Então, o primeiro grande desafio da diminuição foi a redução do orçamento para a inspeção do trabalho e especificamente para o combate ao trabalho escravo. E, além disso, nós temos um número muito baixo hoje de auditores fiscais de trabalho. O quadro hoje é o menor em 20 anos e é para atender todas as atividades econômicas do país, né, todos os trabalhadores. Então, hoje nós temos um número muito baixo de auditores, necessitamos urgentemente de novas contratações, temos quase 1.200 cargos vagos, então, sem o preenchimento desses cargos, fica muito difícil de se fazer esse combate ao trabalho escravo. Goiás também tem esse problema. Goiás também tem esse problema. Hoje nós temos quase a metade dos auditores do que tínhamos há 20 anos atrás. E qual é o perfil da vítima? Os imigrantes, né, estrangeiros também estão sendo vítimas do trabalho escravo, não é isso? Sim, todas as regiões onde tem conflito, né, onde tem um caos social, esses trabalhadores costumam migrar para regiões próximas, né? Aqui o caso mais recente que nós temos é a Venezuela, né, que está sofrendo uma crise muito grande e os trabalhadores estão imigrando para o Brasil. Além disso, né, os trabalhadores brasileiros de regiões pobres, em sua maioria são jovens adultos, né, e do sexo masculino. Claro que temos mulheres e crianças também flagradas nas situações, mas o perfil maior da vítima é de jovem adulto do sexo masculino. A escravidão contemporânea também está nas regiões metropolitanas, né? Sim, está nas regiões metropolitanas, como a gente viu no vídeo, né? Aí, obras da construção civil dentro de Aparecida de Goiânia, Iguapó, então aqui bem próximo à nossa capital. Além disso, né, nós tivemos em várias regiões o caso de confecções com trabalhadores estrangeiros, principalmente bolivianos. Aí, nesse caso, já a maioria das vítimas eram mulheres. A expectativa agora, no ano de eleições, né, uma nova presidência, um novo governo, é que vocês realmente possam contar com um quadro maior? A gente espera que sim, a gente espera que sejam contratados novos auditores o mais rapidamente possível para que a gente possa prestar o serviço a contento para a sociedade, porque não adianta só achar que a culpa é da auditoria por não estar fazendo o trabalho se não tem condições físicas e financeiras para que esse trabalho seja feito. Rogério, a redução do número de trabalhadores resgatados vem caindo desde 2014, segundo as estatísticas, né, do Ministério do Trabalho. Significa que o trabalho escravo também tem diminuído ou não? Não, isso não significa que o trabalho escravo tem diminuído. Na verdade, ele tem sido menos encontrado pela falta de pessoal, falta de recurso financeiro. Porque nosso último concurso para auditor fiscal do trabalho foi justamente em 2013. De lá para cá, o número vem diminuindo e as verbas para a fiscalização do trabalho escravo também têm diminuído. Isso prova que é muito importante que se invista nessas fiscalizações para que se encontre o trabalhador escravo. Hoje a estimativa é de que mais de 200 mil trabalhadores brasileiros se encontrem em condições análogas à escravidão. Tanto na zona rural quanto na urbana. Exato, tanto na zona rural quanto urbana. Quais são os canais para denúncia, né, da população? Nós temos um telefone de denúncias, que é o telefone 158. Em cada região do Brasil, nós temos atendimento no Ministério do Trabalho para acolhimento dessas denúncias. Essas denúncias elas têm prioridade no atendimento, porque se trata de condições muito graves de trabalho. Certo. Muito obrigada pela entrevista. Eu que agradeço, Fabíola. Hora Extra fica por aqui. Hoje conversamos com o auditor fiscal do trabalho, Rogério Araújo, sobre os desafios no combate à escravidão contemporânea. Obrigada por sua atenção e não deixe de acompanhar mais notícias do TRT de Goiás pelas redes sociais, pela rádio web. Até a próxima semana.